Esse é um cápsula e nós vamos falar agora da Grokpedia. O Elon Musk está querendo criar um rival para a Wikipédia usando o Grok. Ou seja, a proposta é diferente da Wikipédia, que supostamente é uma enciclopédia colaborativa, que as pessoas escrevem os temas lá na Wikipédia e coisa e tal, outras pessoas revisam e coisa e tal. A Grokpedia seria tudo feito por inteligência artificial, mas isso traz alguns questionamentos. Por exemplo, se no momento que você faz uma pergunta vai ser uma inteligência artificial que vai montar a resposta, por que não fazer isso do tempo todo? Para que ter uma enciclopédia? Para que serve uma enciclopédia se você tem a inteligência artificial? Essa é a grande questão, né? Vamos entender essa proposta aqui do Elon Musk, porque eu concordo 100% com ele na questão de que a Wikipédia é totalmente esquerdista, chega a ser absurdo os tópicos que tem ali. O direcionamento claramente à esquerda, né? Foi capturado, né? Surgiu no momento que a direita ainda não estava forte nas redes sociais, então foi totalmente capturado pelo establishment, né? pela esquerda, só que é útil ainda, tem um propósito de ser, é uma organização de conhecimento específica. Como é que vai funcionar essa Grokpedia? Vamos tentar entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Papi, Onde Foi Que Eu Errei, Alien, O Oitavo Passageiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Grokpedia. O Elon Musk revelou um projeto de enciclopédia com inteligência artificial que promete rivalizar com a Wikipédia. Na verdade, não vai rivalizar, né? Porque a Wikipédia é uma proposta diferente, né? A Wikipédia surgiu logo nos primórdios da internet, foi uma coisa que foi crescendo junto com a internet, na verdade, mas realmente acabou controlada por um grupo de pessoas, que é a Associação da Wikipédia, que é um dos maiores doadores para os terroristas da faixa de Gaza, que é um dos maiores doadores para PACs democratas nos Estados Unidos. A Wikipédia ganha dinheiro pra caramba, tu acha que não? Tu abre de vez em quando a Wikipédia e tem lá, ai, por favor, manda dinheiro para nós continuar funcionando, você tá usando a Wikipédia aqui de grátis, manda dinheiro. Eles ganham dinheiro pra caramba, meu amigo, é muita grana mesmo. Mais de 50% do que é doado para a Wikipédia é redoado pela Wikipédia para outras iniciativas esquerdistas no mundo. Então, antes de mais nada, jamais, em hipótese alguma, doe dinheiro para a Wikipédia, tá? Eles não precisam, eles ganham muito mais do que eles precisam a ponto de darem para a esquerda. E, é lógico, tem um monte de coisas absurdas escritas lá, né? E já há muito tempo que há reclamação nesse sentido, que se busca uma alternativa que seja efetivamente colaborativa, porque o fato é que não é. A Wikipédia começou com um projeto totalmente aberto, que qualquer um podia colaborar e coisa e tal, mas rapidamente se criaram grupos de revisores que impedem que outros revisores se tornem revisores, e aí você só pode subir. Aliás, esse é um esquema que eu falo para vocês que a esquerda usa para controlar essas estruturas hierárquicas todas, né? Como é que a esquerda controlou a mídia no Brasil? Como é que a esquerda controlou a universidade no Brasil? Como é que a esquerda controlou a cena artística no Brasil? Sempre usando o mesmo padrão. No início, a imprensa brasileira não era esquerdista, né? Aí os esquerdistas foram subindo, trabalhavam ali, mas o pessoal que não é de esquerda, o pessoal de direita, não tem preconceito, né? Então contrata, se o cara for bom, ele vai subindo de cargo, vai crescendo na hierarquia. No momento que um cara esquerdista está numa posição de poder, a partir daí ele começa a fazer o jogo dele. Aí ele só sobe quem é de esquerda. É de direita, então não sobe mais. Aí você começa a ter aquele problema que ou você vira para a esquerda, ou a sua carreira naquela estrutura morre, né? Essa é a jogadinha de estruturas hierárquicas que a esquerda sempre fez muito melhor do que a direita. A direita, por definição, é descentralizada, é distribuída, né? E é por isso que eles estão morrendo também, tá? Porque o que eu falo para vocês, o que matou a esquerda nessa história toda é a informação descentralizada e distribuída, que matou a eficiência de estruturas hierárquicas, né? Então, mas a esquerda sempre fez isso, ela vai subindo, vai galgando normalmente os passos, quando chega numa posição de chefia, a partir daquele momento só sobe se for de esquerda. Aí não sobe mais ninguém que seja... E em pouco tempo, a estrutura está toda de esquerda dentro daquela emissora de televisão, dentro daquele jornal, dentro das universidades. Pode perguntar para qualquer um que tenha dado aula em universidade. Existem alguns cursos que isso é menos, tá? A área tecnológica, por exemplo, tem menos esse tipo de coisa. Mas a área de humanas, direito, meu amigo, se tu não for professor, não for ultra super esquerdista, tu nunca sai de professor adjunto ali, de substituto, que de vez em quando dá aula, nunca passa para realmente galgar
cargos na estrutura acadêmica, né? É por isso que a academia como um todo virou esquerdista pra caramba. Eles literalmente sabotam quem não for de esquerda, né? E fazem isso também na Wikipédia. A Wikipédia, em tese, né, era para ser descentralizada, era para ser distribuída para as pessoas contribuírem com os tópicos, mas é lógico, tem tópicos polêmicos, que uma parte da população tem uma opinião, outra parte da população tem outra opinião. E aí, o que acontece? Né? Você teria várias maneiras de lidar com isso. Uma dessas alternativas é você justamente expor os dois pontos de vista, né, no mesmo artigo, mas ao invés disso, o que eles optaram? Eles optaram por um mecanismo de revisão. Então, a Wikipédia tem revisores, e tem revisores de revisores, então uma estruturazinha hierárquica. E a grande coisa é essa, se você quiser ser revisor da Wikipédia, você não consegue se você não tiver um contato interno, e você só consegue esse contato se você for esquerdista. Então, basicamente, virou um esquerdismo completo, né? O que eles fazem nesses temas polêmicos? Eles trancam aquele tema só pode ser editado por pessoas escolhidas por eles lá, e aí a opinião que transparece é a opinião da esquerda. Infelizmente é assim que funciona, ou seja, a Wikipédia começou como um projeto aberto e distribuído, mas falhou nesse objetivo, não conseguiu fazer isso, tá? Agora, é preciso também deixar claro uma coisa, tá? Para a maior parte dos temas, a Wikipédia funciona, você pode pegar informações interessantes ali. A maior parte dos temas não tem conotação política. O que acontece nesse caso é uma minoria dos temas que você tem essa derivação, né? E bom, como é que você corrige esse tipo de problema? Uma maneira que você teria para fazer isso é simplesmente copiar toda a Wikipédia, já que ela é de código aberto, e criar a sua Wikipédia linha, por exemplo, né? Já tentaram isso, mas a Wikipédia entra com direito autoral. Apesar de ser tudo aberto, apesar da coisa toda ser colocada lá voluntariamente por pessoas, ou seja, não ter um autor específico ali, a Wikipédia já entrou com processos contra pessoas que tentaram exatamente isso, copiar a Wikipédia inteira, e aí você faz a sua Wikipédia, né? Aí você pode dar o nome que você quiser. Só que o Elon Musk está querendo não é isso. O Elon Musk está querendo criar o que ele está chamando aqui de Grokpedia com inteligência artificial. Então a inteligência artificial preencheria essas coisas. Mas aí para pensar. Se a inteligência artificial vai fazer para você um tópico de Wikipédia sobre algum assunto, sei lá, por que o esporte é campeão de 87? Né? Tem lá o caso da decisão de 87 lá. Mas se você vai perguntar isso para a inteligência artificial já pode fazer para você na hora. Para que você precisa de um repositório como é a Wikipédia? Né? A Wikipédia ela segue o conceito antigo de enciclopédia. Eu me toquei agora que talvez o pessoal mais novo não saiba o que é uma enciclopédia. Isso aqui é uma enciclopédia, tá? Isso aqui era como eu, no colégio, quando eu estava lá na quinta série, quarta série, tinha que fazer pesquisa para o colégio, não tinha Google naquela época, né? Não tinha computador, era coisa rara, né? Google não existia. Fazer pesquisa para a internet, como é que você fazia? Fazer pesquisa para trabalho na escola, como é que você fazia? Você pegava a enciclopédia, né? Ou na sua casa você tinha uma, ou então você ia na biblioteca da escola e procurava lá. Essa aqui é a Barça. A Barça era uma das melhores que tinha, mas tinha várias. Tinha a Enciclopédia Abril, tinha um monte de enciclopédia por aí, né? E aqui é basicamente todos os temas do mundo catalogados por ordem alfabética, e aí você procura aquele tema, você vai lá e tem a informação toda ali do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, todos os eventos da história. É um grande conjunto de conhecimentos ali, né? É lógico, com o advento da internet e do Google, enciclopédias ficaram totalmente sem sentido, porque você tem a internet é uma grande enciclopédia, né? E a Wikipédia surgiu meio que copiando a enciclopédia, mas num formato digital, com uma coisa aberta, que todo mundo podia contribuir, coisa e tal, mas falhou miseravelmente, né? Então, eu não sei exatamente como é que vai ser isso daqui, mas vamos ver como é que vai funcionar, né? Aqui, ó, o Elon Musk está dizendo aqui, nós estamos construindo a Grokpedia XAI. Vai ser uma melhoria massiva sobre a Wikipédia. Sinceramente, é necessário tomar medidas para que a XAI tenha um entendimento global do universo, né? Porque o temor dele é que ele está treinando a inteligência artificial dele, e a inteligência artificial dele, em muitos casos, acaba pegando informações da Wikipédia que são informações esquerdistas. O David Sacks está falando aqui por conta dessa entrevista do Tucker Carlson com o Larry Sanger, que foi o cara que fez a Wikipédia. Ele começou a Wikipédia como um projeto totalmente descentralizado. Aí a esquerda foi subindo, e ele próprio foi limado do time. Olha que coisa. É o que eu falo, é a estratégia da esquerda, é isso daí mesmo. Essa é a estratégia dele, né?
Então tá o pessoal falando aqui, me parece interessante, vamos ver, né? É sempre bom ter uma alternativa, né? Aqui, ó, Elon Musk vai lançar o Grokpedia, uma alternativa para a Wikipédia. Aí tá o pessoal fazendo aqui um monte de brincadeirinha, já tem um monte de meme já aqui da Wikipédia, Grokpedia, e o pessoal falando aqui sobre os termos que são mais problemáticos na Wikipédia e coisa e tal. A Wikipédia, na verdade, seria a Wikipédia, tem um monte de coisa aqui, né? Mas me deu uma preocupação nessa história, né? Eu falei, pô, o Elon Musk, eu espero que ele não tenha cometido o terrível erro de falar o nome de alguma coisa sem registrar o domínio primeiro, né? Porque o domínio Grokpedia foi recentemente registrado por alguém. Será que foi pelo próprio Elon Musk? Pode ter sido pelo próprio Elon Musk. Se foi pelo próprio Elon Musk, beleza. Eu fui aqui no Ruiz, grokpedia.com. Tá registrada com o serviço de privacidade na Islândia. O pessoal da Islândia, alguém na Islândia, não, pode ser nos Estados Unidos também, você pode registrar lá nos Estados Unidos, pode ser que o Elon Musk tenha registrado nos Estados Unidos e usado um serviço de privacidade da Islândia. Ou pode ser que o Elon Musk tenha feito a besteira de falar o nome primeiro, e aí, evidentemente, o pessoal correu para registrar o nome, né? Então, grokpedia.com já está aqui registrado, talvez seja pelo próprio Elon Musk, talvez não, né? De qualquer forma, vamos ver o resultado final disso daí, quando tiver essa Grokpedia funcionando, o que vai ter nisso daí, qual que vai ser o resultado final disso, né? Me parece uma boa ideia. Me parece uma boa ideia, realmente o sistema da Wikipédia está errado, tem problemas ali, mas eu fico me perguntando se realmente faz sentido uma Wikipédia feita por inteligência artificial. Como é que seria isso, né?